Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, Florianópolis, no Instituto de Cultura Espírita. A reunião é ao vivo na internet, com participação de todos. E para a preparação, tem lugares aqui, para a preparação energética do ambiente, nós vamos mentalizar uma belíssima cachoeira. Uma cachoeira com bastante energia, com bastante força, com águas bem límpidas, mentalizando a energia dessa cachoeira. Mentalizando agora a luz solar, incidindo nessa cachoeira, formando um belíssimo arco-íris, com muitas cores, muitas energias, e que possamos nos sentir envolvidos por essas energias desse arco-íris, pelas energias dessa belíssima cachoeira, que desta forma, sintonizados com as energias da natureza, possamos entrar em contato com os amigos espirituais e que eles nos amparem nos nossos estudos e nas nossas participações. Boa noite a todos. Bem, para quem vem pela primeira vez, eu lembro que a reunião é aberta à participação de todos. A gente evita um monólogo para que haja bastante troca de informações, esclarecimentos, oportunidade que se tragam dúvidas, perguntas. O tema central hoje seria obsessão e sessão mediúnica de desobsessão. No entanto, se alguém tiver alguma outra pergunta, uma outra questão no decorrer da nossa conversa, poderá fazê-la mesmo não estando relacionado ao tema. Não há problema. O que caracteriza a nossa reunião é essa flexibilidade de assuntos, tá? Tem uma cadeirinha lá. Bem, hoje nós temos aqui um convidado também, que é o Matheus. Não é o Marcos, nem o Lucas, nem o João, mas o Matheus. Né? Fez parte, né? É o Matheus. O Matheus, ele está como convidado porque ele participa do nosso grupo mediúnico de desobsessão, um estudioso do assunto. Tá? Nesse grupo, inclusive, a Adriana e o Luciano também participam, tá? Entre outras pessoas, de modo que se eles quiserem comentar qualquer questão, nós agradecemos a participação também. Tá? Muito bem. Esse você já é o computador, tá? Muito bem. Então é o seguinte, nós podemos até começar a falar alguma coisa, mas se vocês já quiserem levantar algum ângulo, alguma questão, é interessante porque fica bem mais espontâneo e bem mais natural. Pois não, Adriana, a outra Adriana, tem duas Adrianas sentadas lá atrás, né? Você pode definir então o que é obsessão? O microfone? Isso. Definir o que é obsessão. Bom, Matheus, dá um toque inicial sobre isso aí. O que é obsessão? É uma marca de automóvel, né? É uma referente, né? Eu colocaria assim que obsessão, né, é quando existe uma energia, né, digamos, duas energias acabam sendo ligadas, né, em função de um desequilíbrio, né? E quando uma energia, ou seja, um espírito, uma pessoa, né, ela fica fixada a outro espírito ou a outra, estou falando pessoa, falando no sentido de encarnado também, né? Exato. Ele fica fixado com aquela mente, com aquele pensamento repetitivo, né? Isso, digamos, é uma obsessão, é uma fixação que ele tem naquele critério. Então, acho que de modo gerais seria isso assim. Depois a gente exatamente. Bom, né? Lembro, pessoal, que é para interromper, é para questionar, tá, gente? Para ficar bem dinâmico. Bom, então é o seguinte, o Matheus enfocou algo muito importante. O chamado monoideísmo, ou ideia fixa, monoideísmo, normalmente ele está na gênese dos processos obsessivos. Ou seja, como ele disse, uma ideia fixa. Normalmente, um sintoma clássico do processo obsessivo é esse monoideísmo ou essa ideia fixa.
E por incrível que pareça, qualquer ideia, desde que ela seja exagerada, seja fixa, seja repetitiva, normalmente ela caracteriza um processo obsessivo. Qualquer coisa, até fazer caridade. Sim, eu quero fazer caridade de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, não sei mais o que, não sei o que, abandono minha família, fazer caridade. Geralmente é um processo de desequilíbrio, tem uma influência energética de uma outra mente, isso perturbando a vida da pessoa. Então, essa colocação do Mateus foi muito, muito prática, né? E sobre isso aí, até esse momento, alguém gostaria de levantar algum ângulo? Vocês? Não? O microfone só tem só, para o pessoal lá na internet que quer ouvir a pergunta. A gente respondeu que a dúvida era se era para o mal, para o bem, pode ser para o bem, pode ser para o mal. Bom, começa então, Mateus, vamos lá. Como o Dr. Ricardo colocou, né, esse monodeísmo que a gente coloca como se fosse, digamos, um ciclo vicioso, né, que você fica em torno disso, em linguagem técnica, né, a gente chama de looping, né, você fica em volta daquilo mesmo. Então essa fixação, esse monodeísmo ali, como bem colocado pelo Dr. Ricardo, ele pode ser tanto para algo que pode ser um bem, ou seja, às vezes aparentemente um bem. Aparentemente um bem, quer ajudar aquela pessoa. Vamos supor assim, fazendo um exemplo assim. E você fica muitas vezes, vamos colocar assim, por exemplo, uma mãe, né? Uma mãe que desencarnou e o filho ficou na Terra, né? Continua encarnado aqui. Então, e ela fica querendo ajudar aquele filho, querendo protegê-lo ainda, né? E aquela ideia fixa de que aquele filho precisa dela, que aquele filho tem a necessidade da presença dela, que aquele filho está passando por dificuldade, né? Então, o intuito dela é totalmente do bem, né? Mas essa fixação, esse monodeísmo em cima daquilo, acaba gerando uma obsessão, né? Exato, a obsessão sempre prejudica, ela sempre é nociva, embora na ilusão, às vezes, achando de uma pessoa que está até ajudando. A intenção... Está com o microfone? Tá. A intenção é boa, mas o resultado... Não, normalmente, até porque, para deixar bem claro para quem está ouvindo lá, normalmente a intenção não é boa. Normalmente a intenção é prejudicar gravemente a pessoa, fazer ela enferma, doente mental, suicídio e tal. A intenção do processo obsessivo normalmente é gravemente nociva. O que se está dizendo que até como exceção, como ele disse, como eu coloquei, até às vezes por ignorância, a pessoa querendo ajudar, a mamãezinha, papaizinho que está desencarnado, quer ajudar alguém aqui e perturba, a pessoa tem pesadelo, tem insônia, porque um espírito não tem a claridade nem a lucidez suficiente e fica intuindo, querendo ajudar e acaba prejudicando. Mas sempre o resultado do processo obsessivo é negativo. Deixar isso bem claro assim, tá? Então quer dizer que tem muita gente... Tem o microfone na mão? Não, isso. Eu sou professora falar, pode ser? Não, porque lá na internet eles não vi em Portugal lá. Tem em Portugal aí também. Então quer dizer que muita gente que é tida como louca pode ter problema desse tipo? Com certeza, né? Com certeza. O que acontece, acho que o Dr. Ricardo pode até, como médico, né, falar melhor sobre isso, né? É que, normalmente, os processos que são caracterizados por nós de loucura, né, eles, normalmente, digamos que, via de regra, eles têm um processo obsessivo conjunto, próximo, né? Via de regra, estou dizendo que sempre vai ter, né? Então, e às vezes esse processo, digamos assim, não podemos afirmar que é a causa e que é a consequência, né? Às vezes pode ser que, digamos, através de um processo obsessivo pode estar levando aquela pessoa à loucura. E às vezes a pessoa, por estar desequilibrada e estar, digamos, entre aspas, nesse processo de loucura, atrai para, né, que está com suas energias em desequilíbrio, atrai para si processos obsessivos. Mas não há nos hospícios aqui, esse tipo de ajuda do espiritismo não existe. Existem hospitais psiquiátricos espíritas, por exemplo, em Belo Horizonte, em São Paulo e em Curitiba, entende?
onde a equipe da direção conhece toda a fenomenologia do processo da obsessão, da mediunidade, dos desequilíbrios, e eles tratam. Agora, oficialmente, os psiquiatras que não conhecem a ciência espírita nem a filosofia espírita não aceitam. Então eles interpretam mais ou menos assim, você pensam com ele mesmo, aquela pessoa fala com alguém que não existe e até discute com alguém que não existe. Coitado, ele está vendo, imaginando fantasma e falando com fantasma. Um caso muito grave, entende? Só que quando o médico tem o conhecimento espírita do assunto, entende? Então ele vê num outro enfoque. Né? Num outro enfoque. Tá? Pois não, Adriana? E como é que a gente pode prevenir isso no caso da obsessão? Prevenir a obsessão. Bem, o seguinte. Como o Matheus falou, a questão do processo da obsessão é uma sintonia energética entre duas mentes. Então, uma mente sintoniza com outra mente. Então, para que haja sintonia, tem que existir frequências de ondas similares, que tenham comprimento de ondas similares, cores similares, brilhos similares, opacidades similares, ou seja, o mesmo padrão de pensamento, ou próximo daquele padrão. Então, tem que haver sintonia. Então, o indivíduo que preventivamente procura ter uma sintonia positiva, deseja sempre o bem para os outros, evita estar irritado, tem tolerância, enfim, qualidades e virtudes, dificulta o processo obsessivo. Tá? Porque todos nós temos pessoas que nós convivemos há milhares e milhares de anos que têm dificuldades conosco. Alguns estão desencarnados, outros estão encarnados. Então, quando a gente estabelece o contato por uma postura energética, facilita isso. Então, a prevenção seria viver de uma forma mais harmônica possível. Okay? Matheus? Se, por exemplo, a pessoa é negativa o tempo inteiro, é um facilitador para isso? Com certeza. Na verdade, assim, né? Todos nós temos momentos, digamos, difíceis, né? Momentos, até durante o dia mesmo, né? Vamos falar assim, durante o dia, que você tá no trânsito, no meio daquela caos do trânsito e tal, de repente você se irrita, né? Então, isso, nesse momento, quer dizer, você pode estar abrindo uma porta, uma janela, né, para um processo obsessivo. Mas é lógico que, assim, se você consegue se manter, digamos, dentro de um equilíbrio, que não é aquele equilíbrio retilíneo, mas como se fosse, né, aqueles pequenos altos e baixos, né, aquela onda, que nem o doutor Ricardo colocou, a onda eletromagnética, pequenas variações, nesse momento você está tendo uma prevenção, né, de não estar se abrindo para processos obsessivos mais graves, né? Muitas vezes passamos por momentos da nossa vida que esses momentos podem ter uma ressonância, a gente chama, né, de ressonância, com vidas passadas, né? Então, o que acontece? Por exemplo, uma vida anterior minha, né, eu acabei discutindo gravemente, né, com um irmão meu, né, um irmão, um familiar meu irmão, e nesse momento nós brigamos e foi uma coisa muito grave que marcou nessa vida, né, esse momento. E depois disso, eu me arrependi, eu, né, fui para momentos superiores, enfim, eu evoluí, ou de repente não evoluí, mas, né, voltei aqui como reencarnado nesse momento. E nessa mesma idade, nesse mesmo, mais ou menos do que aconteceu com aquela época, eu discuto com meu irmão novamente. Isso traz para mim uma coisa muito maior do que poderia ser naquele momento, né? Mais sofrido. Por quê? Porque eu estou tendo uma ressonância com o passado. E se nesse momento alguns espíritos que participaram disso naquele momento, naquele episódio, ou seja, algum amigo do meu irmão, minha mãe, meu pai, enfim, que não esteja encarnado, ele pode ser atraído para começar uma obsessão, digamos que até grave nesse sentido, né? Então,
A prevenção é sempre você, o que diz, né, o Evangelho, né, manter dentro da ética, da moral, né, do bem, do amor. E digamos assim, a grande ajuda, na verdade, o grande fator preventivo muito forte é a oração, né? Se orar, isso a literatura espírita coloca que sempre é uma grande ajuda para não só para prevenção da obsessão, mas como para qualquer outra dificuldade, né? O Mateus falou uma coisa interessante também, a questão da idade, porque os nossos registros da nossa vida, eles são gravados como se fosse uma sequência de faixas, é como cascas de cebola, né? Então, por exemplo, se eu estou passando agora, hipoteticamente, não tenho 35, mas se tivesse 35 anos, com 35 anos de idade, estou vivenciando uma situação similar com uma mesma pessoa, ou nem que não seja com a mesma pessoa, mas uma situação similar àquela que com 35 anos eu passei, então aquele fluxo de energia vem muito mais forte porque está exatamente na mesma faixa de idade. Então aquela faixa ela está predisposta a isso. Então faz ressonância com muita facilidade. É muito comum uma pessoa, por exemplo, que se suicidou com 48 anos. Quando chega com 47,5, 47,9, 10 meses, então, às vezes passa na cabeça dela a vontade de suicidar em função de uma decepção, de uma tristeza, de uma coisa assim. Então, aquilo volta novamente. Até mesmo porque com o processo provacional, ou seja, para ver se aprendeu mesmo, né? E a aprovação não é nenhum castigo, a aprovação é um teste, fazer uma prova para ver se que nota tira. Eu fazer um teste para ver se já superou aquilo, já sabe, né? Então é um processo de amadurecimento, né? Quer se perguntar? Sim, eu queria saber como se identifica que um encarnado está sendo alvo de obsessão de um desencarnado. Como se identifica? Queres começar a dizer alguma coisa? Olha, na verdade não podemos afirmar assim, que exista, né, algo assim, digamos assim, olha, existe essa característica e tal, que, né, que aquela pessoa está num processo de obsessão, principalmente dizendo também se é desencarnado, né? O que notamos, digamos, são algumas mensagens, né, que às vezes subliminares, às vezes algo que notamos assim, que a pessoa, primeira coisa, muda muitas vezes o seu modo, né, normal de atuar. Por exemplo, uma pessoa que normalmente uma pessoa calma, né, mais tranquila, né, de repente essa pessoa fica agitada, fica muito nervosa, né? Não estou dizendo que isso é um fator assim, porque o que nós fazemos? Existem muitas causas, né? Muitas claro. causas, né? O que nós fazemos normalmente é o seguinte, né? Nós que nos consideramos assim cientistas, né? Do espiritismo, nós sempre olhamos assim, existe uma causa física, existe uma causa, digamos assim, do temporal, no caso, no momento a pessoa está passando por um estresse muito grande, né? Então, a causa física, por exemplo, da raiva, a pessoa pode estar com algum tipo de alguma patologia, né? Digamos, eliminando esses fatores, né? Essa pessoa tem começa a apresentar diferenças comportamentais, né? Sérias ou, né, medianas, enfim. Aí você pode começar a entender que, de repente, ali pode estar ocorrendo esse processo. É indicado você orientar ela, dizer, olha, pode estar ocorrendo e tal. E o procedimento correto é ela buscar um centro espírita confiável, né? E ir lá fazer um atendimento fraterno. Nesse atendimento fraterno, né, ela já vai... A própria pessoa que está preparada, né, se for um centro, como eu coloquei, centro espírita, né, sério, correto, essa pessoa vai estar preparada para dar esse atendimento. Na maioria das vezes, a pessoa do atendimento fraterno ela já tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada, vai perceber se existe realmente uma necessidade ou é só, de repente, aquela pessoa está realmente com um problema dela mesmo, né? E se ela sentir essa percepção, é encaminhado para um grupo, que é, no caso, que nem o Dr. Ricardo colocou, que é
similar ao nosso grupo de trabalho, né, onde é aberto o campo energético daquela pessoa, né, o campo vibratório daquela pessoa, tudo isso assistido pela espiritualidade, enfim, tudo dentro dos, né, dos requisitos que todos nós estudamos, né? E ali realmente é verificado se há um processo obsessivo, e quando há esse processo tem todo um encaminhamento, né, todo um procedimento sério, com amor, né, desse grupo que coloca sua energia física, né, que seria esse grupo de encarnados, né, de obsessão, e um grupo de espíritos mais elevados de luz que acompanham esse trabalho todo, né, que daí é o chamado trabalho de desobsessão. Que a gente pode, inclusive, trocar algumas ideias sobre isso também em seguida, né? E tem muito assunto sobre isso. Lembrando o seguinte, que... Não sei se respondi a tua pergunta. Ainda acrescentando, essas pessoas, às vezes, elas veem as entidades, às vezes ouvem, às vezes não vê nem ouve, às vezes nem acredita, né? Mas às vezes acontece que elas veem os espíritos, às vezes ouvem os espíritos. Então, aí fica mais fácil de identificar isso também, né? Agora, o que é mais importante é uma mudança de comportamento muito fora do padrão, entende? E às vezes ela assim, eu como se escutasse uma voz, mas a senhora escuta mesmo? Não escuto, me vem a ideia. Que ideia? De me jogar da ponte. Mas tem razão? Não tem razão. Tem um motivo? Não, me passa pela ideia. Então, aquilo não é dela. Entende? É uma energia intrusa, né? É um campo de vibração que ela está captando por uma fragilidade. Então, por esse diálogo, como ele falou, pelo atendimento fraterno, essa conversa que se faz longa antes, é que vai se determinar, né? Agora, às vezes a coisa é tão evidente que até qualquer pessoa percebe, né? Às vezes é bem fácil, né? E a pessoa mesmo que tem que procurar ajuda não pode ser uma mãe, uma irmã que vê assim que um comportamento estranho, que está acontecendo alguma coisa, ela vai lá no centro espírita e fala, sem a pessoa saber. Pode, isso a maior parte das vezes é o que acontece. É a esposa que vem procurar, ou é o marido que vem procurar, ou é a mãe que vem procurar, né? Nem sempre a pessoa vem. Aliás, a tendência é as pessoas não procurarem, tá? É porque está no processo, né? Às vezes não quer que ela venha. Não, e é difícil até reconhecer, né? Quando está nesse processo mais grave, assim, de reconhecer que ela está passando por essa obsessão. Passa o microfonezinho para ela lá. Ali? Tá, onde é que está? Está ali. Não, depois devolve para ela. Tá? Eu acho que se ela está nesse processo de obsessão, quem está ali com ela não quer que ela venha pedir ajuda. Sim, o espírito obsessor, no caso, né? Exatamente. Senhora? Em princípio, quando ele começou a falar, me pareceu que uma pessoa ser obsediada era muito fácil. Basta ter um pensamento negativo, ficar assim, ter atitudes negativas para buscar, né, automaticamente alguém abrir uma porta para que um espírito venha obsediá-lo. Eu queria saber um pouquinho mais difícil. Uma família inteira pode ser obsediada por um único espírito? Pode. Na verdade, o que acontece, né? Obsediado, o que a gente falou? O conceito, né? Daquela ideia fixa, né? Aquele monoideísmo em cima... Não necessariamente pode ser em cima de uma única pessoa, mas pode ser, inclusive, em cima de uma família, de um ambiente de trabalho. Até de uma nação. Então... Até de uma nação. O que acontece? Aquele espírito pode estar perturbando... Pode ser, digamos assim... um espírito perturbando uma família inteira, ou pode ser vários espíritos, né? Até como o Dr. Ricardo colocou, pode ser uma legião de espíritos que perturbam uma nação inteira, um grupo, né? Existem casos comprovados hoje, até assim, de obsessão em grupo, né? Onde você vê, teve no caso nos Estados Unidos de uma escola um internato de moças, né? Onde um grupo tinha quase 1.000 moças assim participando de um esporte, né, dentro desse colégio, e 300 moças
essas 300 alunas dessa escola começaram a ter processos que chama obsessão coletiva, né, doutor Ricardo? Uma obsessão coletiva onde as moças começaram a fazer horrores. Essas 1.300 começaram conjuntamente a ter, digamos assim, atitudes não condizentes com as atitudes delas, né? Então isso se demonstrou que era uma obsessão coletiva, né? Isso é comum ocorrer, por exemplo, comum entre aspas, né? Mas em estádios de futebol, quando você vê aquela torcida, aquelas pessoas alucinadas fazendo algo conjuntamente, muitas vezes são processos obsessivos coletivos. Algo negativo, né? Claro. Algo negativo, né? Adriana? E quais são os graus da obsessão, doutor Ricardo? Se existe, né? Bom, o seguinte, antes de falar nos graus, é bom lembrar que não se chama obsessão uma influência fortuita. Porque se você pegar o livro dos Espíritos, pergunta se os Espíritos influenciam nos pensamentos. A resposta é assim, muito mais frequentemente do que supondes. Está assim. Então, essa influência de pensamentos existe a todo momento, de todo tipo de espírito, em qualquer lugar, espírito encarnado, espírito desencarnado, gente que trabalha conosco, gente na família. Então, existe influência de pensamento constante, inclusive dos espíritos. Porém, chama-se obsessão quando é uma ação mais persistente, certo? Quando já estabelece um fluxo de ligação. Aí que se chama obsessão mesmo, tá? Tem uma pergunta depois na internet lá, não? Tem. Bom, então, sobre os graus de obsessão, nós diríamos o seguinte: tem a chamada obsessão simples, certo? Que há essa influência que é sempre perniciosa, negativa, o indivíduo passa a mudar o comportamento e tal. Agora, existe um processo que é um grau já mais intermediário, que é a fascinação, onde a pessoa já perde assim, a noção da lógica, do sentido. Então, alguns líderes políticos mundiais, por exemplo, no decurso da história, da Segunda Guerra Mundial, etc., fascinaram comunidades inteiras que simplesmente não raciocinavam mais. Isso acontece em alguns grupamentos filosóficos, religiosos, etc., em alguns lugares, né, que a gente não vai citar, evidentemente, onde grupos são fascinados por um indivíduo que controla aquele grupo ali, né, com uma finalidade A, B, C, que é sempre negativa, né, no fundo é negativa, né? Então, a fascinação, a pessoa já perde assim digamos, o critério da análise, entende? Ele já é uma coisa mais profunda. E o terceiro grau é a subjugação, que popularmente o pessoal chama de possessão. Que é o pior, né? Pode falar. Que é o grau mais avançado dentro dessa mensuração assim que a gente colocou. Né? O indivíduo que está subjugado, inclusive, ele então, geralmente, muitas vezes está internado no hospital psiquiátrico, então ele se acha que ele é Jesus, ele se acha que ele é Hitler, ele se acha não sei mais o quê, ele é um indivíduo né, louco mesmo já, né? Ou então, mesmo que não esteja louco, ele tem processos de subjugação temporária, onde se joga na parede, onde, enfim, se corta, se machuca, faz as coisas e depois não sabe o que fez. Ele perde completamente, ele é completamente dominado energeticamente. Está no processo de subjugação, que é o mais grave. Parece que tem pergunta na internet. Só um pouquinho. É bom lembrar também que sempre começa pela própria pessoa, pelo próprio espírito. Porque muitas pessoas procuram a casa espírita ou até conversam com pessoas que se dizem ser entendidas na espiritualidade e dizem, você está com encosto, você está com isso, você está com aquilo. Ou seja, já está sugestionando a pessoa, às vezes por medo, começa a gerar esse tipo de energia e aí sim, pela lei da atração, vai com certeza arrumar alguns obsessores. Exatamente. Então, isso que o Luciano falou, vou até sublinhar. Começa com a própria pessoa, o próprio espírito que ele está dizendo ali, não é o espírito de fora, é a própria pessoa. Da própria pessoa. Então, não existe obsessão gratuita. O indivíduo começa nele mesmo com um desequilíbrio de postura, de atitude, etc., que fragiliza e permite ou seja, para entrar o www tal, tem que digitar o www, senão não entra.
Então o indivíduo tem que estar digitando mentalmente aquele www lá para receber a frequência, o comprimento e tal. Isso é importante. Pois não, amigo? Mas é aqueles casos, eu já ouvi falar, por exemplo, assim, que vem um espírito de uma encarnação anterior, que vem, ele é um nosso credor de algum mal que a gente fez. Sim. Nesse caso, ele vem, nós vamos atrair ele novamente ou ele vem gratuitamente? Assim, não sei se eu me fiz entender. Acho que sim, né, Matheus? Né? Por exemplo, eu não preciso entrar na sintonia dele, mas ele vem me cobrar aquele mal que eu fiz a ele. Né? Isso pode acontecer, né? Como é que ficaria nesse caso? Não parte de mim, né? Vamos lá. Pode começar, Matheus. Na verdade, isso acontece frequentemente, né? Então, não quer dizer que parta de você, né? Mas, nesse momento, muitas vezes, através de uma... Às vezes até daquela ressonância que a gente falou, né? Do momento da tua vida que você está atravessando, aquela idade e tal, e acaba você entrando numa frequência... Como a gente fala frequência, o que é? É quando você, às vezes, você entra num processo até de autoconhecimento que acaba te gerando uma tristeza, às vezes uma raiva, não necessariamente para alguém ou para alguma coisa. Nesse momento, você acaba se fragilizando, né? Pouco, assim. E se existe, digamos, esse credor, né? Se houve um espírito que, digamos, numa vida passada, você acabou cometendo um homicídio, né? E aquele que recebeu aquela agressão, né? Ficou na erraticidade, até porque ele mesmo estava perdido, não conseguiu absorver aquilo e tal, e ficou com aquela raiva e tal. E num momento que você está aqui novamente, mas você, digamos que foi o agressor, você foi lá, se reciclou, né? Evoluiu, digamos assim. Mas nesse momento até você vê uma cena, às vezes até, vou colocar algo assim, até na televisão, onde uma pessoa está sendo vítima de uma coisa, então vem aquela raiva, se fosse eu, né, aquele pensamento, faria a mesma coisa, eu vinha lá e mataria aquela pessoa que fez esse mal para aquela outra pessoa. Nesse momento você, digamos que abriu um campo ali, que pode dar essa abertura para aquele espírito que estava buscando, né, naquela erraticidade, ele te enxergou. E ali ele veio. E daí o que acontece? Se nesse momento você começar a ter uma retroalimentação, ou seja, você começar a ter esses pensamentos mais fortes, a raiva ficar mais forte, e ele, né, nesse momento, fortemente também em cima de você, começa a ter uma retroalimentação disso, essa obsessão pode se tornar mais grave e até, né, incluir ficar nesses graus que o Dr. Ricardo colocou, né? Passa o microfone? Não, mas, por exemplo, a gente vê casos de crianças, por exemplo, que desde cedo são abatidas por casos de esquizofrenia, depressão desde a infância, outras doenças psíquicas, por exemplo. Nesse caso, como a gente vai considerar que uma criança pode atrair aquele mal? Entende? Ela não é criança, o problema é esse. Ela está criança. É esse o problema. Grandes criminosos, grandes assassinos, indivíduos que cometeram atrocidades sociais violentas, eles reencarnam e são bebês. E são fofinhos. Mas tem um histórico ali, né? Então, exatamente, né? Essa que é a dificuldade, entende? Então, vigilância dos pais, amor, cuidado, educação, muitas vezes evitam, né? Mas às vezes abrem-se portas, né? Abrem-se portas, né? Então, é essa a questão. E às vezes, muitas vezes, né, quando tem uma reencarnação que a gente chama, que seria não voluntária, né? Muitas vezes a espiritualidade, né, coloca que aquele espírito foi um espírito de muito, digamos assim, um assassino, um revolto e tal, né? Então ele fica tempo adormecido, aquela coisa toda de ele tem uma reencarnação, digamos, involuntária, né? Para o próprio bem dele, sempre compulsória, né? Podemos dizer assim, mais corretamente. O que acontece? Aqueles espíritos credores, muitas vezes ficam em cima. Eles ficam ali, né, cuidando, e muitas vezes, se não tem uma proteção da espiritualidade e tal, ou alguém assim,
eles não deixam nem reencarnar. Então, acontece muitas vezes daquela, né, de uma gravidez, né, mal sucedida e tal, em função da obsessão de espíritos que estão lá e que não querem que aquele reencarne e tal, que querem chamar, trazer ele de volta para fazer mal. Então, tem todo esse... Então, muitas vezes, a criança nasce, a pequenininha, mas tem, às vezes, né, que elas se aproveitam desse momento para estar obsediando, né? Na internet tem uma pergunta lá? Internet. Doutor Ricardo, obsessão e distúrbios psicológicos. Obsessão de? Obsessão e distúrbios psicológicos. Ah, sim. Né? O caso dos alunos no Ceará dizem que foi um caso de histeria coletiva. Qual a fronteira entre um e outro? Bom. É o Carlos de Minas Gerais. Carlos Lopes, de São Lourenço, né? Minas Gerais. Um abraço lá para o Carlos Lopes. Lá. Bom, o seguinte, essa fronteira ela é tênue e é diferente em cada pessoa. A minha fronteira de histeria para obsessão é diferente da fronteira do Mateus de histeria e obsessão. Se eu um dia tiver uma característica dessa, será peculiar à minha personalidade. Se ele tiver, tomara que não, né? Será peculiar à personalidade dele. Então, isso é muito difícil de dizer o limite é tal. Então, cada pessoa tem o seu limite, suas peculiaridades, sua forma de se expressar e de sentir e de manifestar. Então, as coisas são muito sutis e muito individuais. O que ocorre é que existem questões psicológicas, distúrbios psicológicos do próprio indivíduo, sem dúvida, e existe a influência espiritual obsessiva de espíritos enfermos que se aderem à pessoa. E se aderem sempre secundariamente, como o Luciano lembrou. Não existe obsessão assim, vai lá, eu gostei daquele, obsedar aquele. Isso não existe. Né? Então existe um histórico entre as duas pessoas, uma fragilidade, né? Uma sintonia de energias. Não é tão fácil assim, como ela disse, né? Mas tem sempre um histórico. Né? Então fica difícil assim, estabelecer esses limites, são bastante pessoais. Existem as duas coisas separadas, existem associadas em graus bem diferentes. Tá? Que a gente poderia dizer. Muito bem. Do pessoal aqui presente, alguém gostaria de levantar alguma questão? Inclusive a própria sessão mediúnica de desobsessão, tem muita coisa interessante que se pode conversar também, né? Queres começar falando alguma coisa? Sim, passa o microfonezinho para ela lá. Eu queria que vocês me relembrassem um paralelo que a gente possa fazer assim, em relação à obsessão com a questão da idade, da faixa etária, que fica muito vulnerável os adolescentes, né, na fase de puberdade. Tem uma correlação nisso, não tem? Pode. O que acontece, né, na puberdade, né? Então a gente vê, por exemplo, até os fenômenos paranormais, né? O Ricardo pode se colocar assim, que eles ocorrem normalmente, fenômenos de maior importância, tipo fogo que pega e tal, naquela, né? Uma casa que aparece, isso. Pratos que voam. Que voam. Normalmente, digamos assim, tem um adolescente nessa casa, tem alguém na puberdade. Por que isso, né? Porque nessa fase da puberdade existe uma energia telúrica, né? Muito forte, ligadas aos que a gente chama os centros energéticos, aos chakras inferiores, né? Então, um adolescente, quando ele está na puberdade, por exemplo, o menino, né, a mulher recebe 700% de testosterona, né, em questão de meses, né? Então, imagina, é uma carga enorme de hormonal, 700%, né, a mais, que vem, e isso influencia fisicamente e influencia também energeticamente, né, no seu perispírito, enfim, no etéreo, enfim, energeticamente. Essa carga de energia telúrica, justamente que, né, por ser um hormônio, essa testosterona, ser um hormônio masculino, né, voltado aos órgãos, né, genitais, enfim, né, diretamente a isso, ela acaba gerando uma energia telúrica, uma energia mais ligada às propriedades da Terra, né, encarnados, e com isso abre então um processo de materialização, inclusive, né, aproveitando essa energia,
que eu falei, de pratos que voam, luz que instala, aquela coisa toda, né? E abre também, então, processos também mais facilmente, digamos assim, processos obsessivos, né? Então é mais ou menos por aí, né? Passa o microfonezinho para. Desculpa. Mas na fase adulta também a gente tem esse processo, a mulher no encerramento da sua vida produtiva e o homem também tem, né? Porque eu já li algo sobre necessidade de reposição hormonal no homem. Algum problema com o microfone, Luciano? E aí, assim, a menopausa e a andropausa. Dessa fase também deixa o ser humano mais predisposto? O que acontece é o seguinte, todo momento de transição, ele é um momento de uma certa fragilidade. Todo momento de modificação importante, essa modificação desestabiliza. E no desestabilizar, entende? Mudança de cidade, mudança disso, entende? Mudança de uma série de coisas, né? Exato. Essa desestabilização leva a uma fragilidade natural, sim. Agora, na puberdade, o fenômeno é muito forte também, né? É muito explosivo, né? Muito explosivo. Muito rápido, muito explosivo. Mas... Tem uma pergunta de uma pessoa aqui. Um bebê pode sofrer obsessão? Não devia, né? Na realidade, sim. Não há quem não possa. Os bebês, eles têm uma proteção muito especial, certo? Eles têm um campo de vibração muito forte, certo? Porque eles estão, de certa forma, indefesos, né? Relativamente. Então, é mais difícil isso acontecer, bem mais difícil. Tá? Existem situações assim que têm profissões, atividades que têm uma proteção especial. Uma delas é, por exemplo, líderes executivos políticos. Porque você não aguenta, explode. Prefeito, governador, presidente, etc. Porque muita gente assim envia muito amor, né, para ele, né? Muito carinho, né? E filhos. Outras coisas, às vezes, diferentes, né? Então, esse bloco de energia de dezenas, centenas, milhares ou milhões de energia, não há gente que aguente. Então, tem que ter uma estrutura de proteção para que a pessoa possa suportar isso. Agora, fragilizou, abre portas e tem influências negativas também, né? Então, certas profissões, por exemplo, o médico também tem, entende? Em função do trabalho que ele executa, né? O bebezinho também tem isso. Enfim, existem uma série de circunstâncias que têm níveis diferentes, né? Juiz de futebol. Não sei, mas deve ter, pelo menos no momento do jogo, né? Sim. Parece que tem uma pergunta lá. Não, muitas vezes as crianças são utilizadas com obsessões dessa forma para trabalhar os pais. Exato. Então, isso acontece. Porque principalmente elas estão em espírito ali, mas muitas vezes não reconhecem no momento porque estão ainda na fase. Mas atingem os pais. Então, são ferramentas divinas, né, para obter resultados. Uhum. Bem. Tem mais uma pergunta aqui da internet, Ricardo. Invariavelmente, toda pessoa viciada em drogas ou álcool está sob processo obsessivo? É da Fernanda da Palhoça. A palavra invariavelmente aí que ficou complicada, né? Então, quer começar? Aquilo que nós falamos, né? É muito difícil e também não seria até correto da nossa parte dizer que invariavelmente é assim, né? Todos estamos aprendendo. Digamos que normalmente, né, na grande maioria, sim. Né? A gente pode afirmar que existe processos obsessivos conjuntos, porque você está colocando ali realmente um campo muito aberto, você está utilizando, né, de droga, né, você está o álcool, isso você está nesse momento, né, aberto, seu campo mental também, né, acaba abrindo, né, você acaba, né, e com isso você atrai muitos espíritos que normalmente também eram usuários de drogas ou também eram alcoólicos, né, alcoólatras, né, que
querem sentir, digamos assim, utilizar essa energia que está lá aberta para se satisfazer na sua temporária ignorância ali de que aquilo, né, vai satisfazer o cheiro, muitas vezes se materializa e aquele espírito pode, né? Então, a resposta correta é que sim, na maioria das vezes sim, com né? certeza, mas invariavelmente aí, até antes de passar a pergunta para você, vale a pena fazer alguns adendos a isso aí, concordando perfeitamente com o que o Matheus disse. Bom, primeiramente, a droga, e como droga até o álcool também, né? Em certos níveis, né? A droga é um expansor de consciência, certo? Quando se usa uma droga, você faz uma expansão de consciência. A expansão de consciência afrouxa barreiras, certo? De registros do indivíduo. Desde registros atuais, por exemplo, o indivíduo tem muita vontade de cantar, mas ele não tem coragem. Aí ele bebe um pouco, vai lá, sobe em cima da mesa e canta. É uma coisa mais simples, né? Ou então faz coisas muito mais graves e mais sérias e mais nocivas. Mas ele faz uma expansão de consciência, essas barreiras que existem represando esses arquivos se abrem e esses registros afloram. E afloram, inclusive, registros mais profundos de vidas anteriores, que são núcleos de energia que estão lá dentro, que pulsam, são frequências de energia que estão lá quietinhas, certo? Mas aquilo no que faz a expansão, ele drena, vem para a superfície e vem para a psicosfera, para a aura da pessoa. Aí é que entra a sintonia com o obsessor. Então, chama. Ou seja, se digita um www lá e o www entra. Entende? Aquilo eclode, superficializa, vem na psicosfera e chama o antigo companheiro, algoz, vítima, seja o que for, dele, é atraído por isso. Tá? Outro fenômeno que acontece com a droga é o seguinte, a droga, além de ter a substância química, ela tem um correspondente astral, energético da própria droga. Digamos assim, o perispírito da droga. É uma forma só de raciocínio, né? A droga não tem perispírito. Mas vocês têm um componente energético extrafísico da própria droga, que está ali também, que tem uma vibração específica. Então, intrínseca da droga. Além da vibração intrínseca dessa componente extrafísico energético da droga, tem um outro fator ainda, que é o da manipulação da droga. Então tem uma energia extrínseca, externa, uma aurazinha que envolve a droga, maconha, seja o que for. Por quê? Como assim? Como é que ela chegou na mão do Joãozinho? Muita gente fez muita oração para chegar lá, né? Muita gente fez muita caridade, ajudou muita gente. Nada disso. Foi traficado, foi roubado, foi isso, foi aquilo. Dezenas de coisas aconteceram desde lá de outros países, lá do norte da América, né? Isso, até chegar aqui, enganaram, não sei mais o que, enfim. 1000 coisas aconteceram, né? Induziram vícios e tal. Então essa droga, ela está impregnada dessa manipulação externa. Tem fluidos externos também, que o indivíduo que ingere a droga absorve. Depois o seguinte, então ele recebe esse manancial de energia negativo, ele faz a expansão de consciência e depois acontece o seguinte, aquilo que o Matheus falou, vem outros espíritos que vão beber com ele ou usar a droga com ele. São os chamados ectoparasitas, que o André Luiz chama. Ecto é fora, parasita é de parasita mesmo, né? Então o obsessor ectoparasita é aquele obsessor que fica por fora, em redor, e fica absorvendo as energias, emanações do álcool, etc., da droga, ele fica ali, entre aspas, curtindo a substância. Até dando um exemplo bem primário, bem simples, uma vez eu estava assim num aniversário de uma pessoa que foi convidada, não era um parente, um convidado lá, um cliente. Aí, não, doutor, vem no aniversário de minha netinha, e tá, fui lá. Então, aí quando estava lá no jardim, aí ele fez uma caipirinha e tal, aí ele pegou, jogou assim no chão, assim um pouco. Eu disse assim, por que está estragado? Ele disse, não, isso é para o santo, entre aspas, que não é nada de santo. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma mentalização, direcionando a mente, a energia, jogando a caipirinha ali para o espírito ectoparasita. Só que ele não chama de ectoparasita, chama de santo. Né?
Então, existem aqueles espíritos que curtem também. Se a pessoa é viciada e tal, então ficam em redor. E tem o obsessor endoparasita, esse é gravíssimo. Endo dentro, né? Parasita internamente. Aquele que faz um tubo energético, liga no chakra esplênico, aqui perto do baço, onde passa muito sangue com velocidade, né? Ele faz um tubo energético, liga com o chakra esplênico e suga fluido vital, ele puxa a energia vital, desvitaliza, a pessoa come um montão, está com fome, dorme um montão, está com sono, enfim. Ele tem essa desenergização por fuga de energia, por vampirização de um espírito endoparasita. Isso acontece também com o uso de droga, né? Só para dar alguns exemplos dessa situação aí, né? Os casos, né, de droga e álcool são muito tristes, né? Quando a gente, no grupo mediúnico, a gente, quando ocorre de ter uma pessoa obsediada por, né, que é, né, usuário de droga ou né, de álcool, muitas vezes tem legiões que atraem, assim, né, que ficam em volta, porque é algo que... E muitas vezes até a gente observa, isso existe, né, popularmente, que aqueles espíritos, né, que estão... Muitas vezes eles são pagos por álcool, né, como você vê muitas vezes aqueles chamados trabalhos, né, que cachaça, aquela coisa toda. Que não são trabalhos espíritas, não são trabalhos agora espíritas, na internet, né? A gente está falando sobre trabalhos que são, né, de outras linhas, né, que se utilizam da ignorância desses espíritos que, exato, para fazer o mal a outra pessoa, são pagos com esse tipo que, exato, eles sentem pelo cheiro, acabam sentindo esse material. Né? Exatamente. São casos. Ricardo, para a pessoa que também que fuma muito. Olha, o que ocorre é o seguinte, o cigarro não é um alimento, né? Então tudo que nós ingerimos que não é alimento, ele não faz bem, né? Agora, tudo depende dos níveis, da quantidade, de N fatores, né? Então, a gente sabe que existem muitos espíritos desencarnados que adoram fumar, entende? Que continuam gostando de fumar, então se aproximam, né? Isso acontece, não é uma coisa tão grave, tão séria quanto o álcool, quanto isso, né? Exato. Mas todo mundo conhece, né? Por exemplo, eu tive conhece casos graves provocado pelo cigarro, né? Eu tive um tio, né, que ele fez uma amputação da perna por causa do cigarro, exclusivamente por causa do cigarro. Ele fez uma necrose no começo na unha, o cirurgião vascular teve lá, olhou, né, e disse assim, né, deu o nome dele, seu fulano, isso aí é por causa do cigarro. Que nada, doutor, isso aí não sei o que, uma unha que eu cortei, não sei o que, não, o seu fulano, isso aí é do cigarro. Se continuar, você vai acabar tendo que amputar o dedo. Já se viu cigarro amputar o dedo? Isso não existe. Não estou falando tal, entende? Resultado que ele não amputou o dedo, ele amputou a coxa aqui em cima, entende? Porque fez uma obstrução de vasos sanguíneos, chama-se trombose, né? Angeite, anjo é vaso pequenininho, tromboangeite obliterante, porque oblitera, fecha a arterial, o nome desse tamanho, então tromboangeite obliterante arterial. Então isso é provocado só pelo cigarro, entende? Quer dizer, é uma coisa desagradabilíssima, né? Então, não é uma coisa saudável, né? Sim. Eu queria saber uma coisa, dentro da obsessão. Uma pessoa é levada à droga pela obsessão ou pelo fato de estar drogado, estar em estado alterado de consciência, absorve, recebe um obsessor. E a loucura também funciona assim? Diria que os dois, né? Não teria de fora. Quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha, a gente não teria que estudar realmente o caso para entender, né? Mas os dois mesmo, isso mesmo. Exatamente, porque uma coisa pode levar a outra, né? Por exemplo, você se eu não está suscetível a usar droga, mas ter algo que não queira, digamos assim, você tem uma certa resistência a isso, né? E vem o obsessor nesse sentido e te começa a induzir com pensamentos monoteístas e tal, você acaba caindo nessa tentação e vai, né? Então
Quer dizer, ele te induziu diretamente, mas lógico que aquilo que nós falamos sempre tem a sua própria vontade, enfim, né? E da outra forma, como a gente colocou, né, você tá, ser um usuário de droga e atrair daí outros obsessores para você. As duas, é a mesma coisa, como se colocou a loucura, né? Esquizofrenia e tal, enfim. Né? Você? Tá, depois em seguida você faz então, tá? Pode. Olá, boa noite. E quando somos obsediados por nós mesmos, como identificar esta obsessão das de outros? Ou até por outro encarnado que convive comigo, por exemplo? É a Ana de Goiânia. É interessante. Essa obsessão por si mesmo chama-se auto-obsessão. Nos livros de obsessão, livros espíritas explicam a questão da auto-obsessão, né? Digamos assim, são ideias fixas que a pessoa tem, que nasce dentro delas. Ela, como se diz, não precisa ter influência externa, ela desenvolve aquilo, fica preso naquilo, ela se fecha dentro daquela postura, não admite interferência nenhuma, positiva ou negativa, né? Então ela cria um mundo próprio, né? E é gerida para aquele próprio pensamento que se auto-mantém, se retroalimenta, né? Então é uma auto-obsessão. Isso existe, sim. Depois, se quiseres comentar, fique à vontade. E outra questão é com relação à pessoa encarnada, né? Sim, isso é muito comum. Existem obsessões, porque a obsessão é entre duas mentes. Pode ser entre dois espíritos lá em cima entre aspas, né? Espíritos lá desencarnados, pode, ou lá embaixo, né? Ou dois espíritos encarnados aqui, né? Tem muito marido que obseda a mulher que obseda marido, e assim por diante, né? Colega de trabalho, né? Gente que domina o outro completamente, né? E esse indivíduo, inclusive, às vezes aceita aquela dominação e fica seguindo cegamente aquela orientação, fazendo as coisas erradas. Se alguém diz que está errado, não, mas é o meu chefe que diz, né? Ou meu marido que diz, ou mulher, né? Enfim. Então ele permanece aquilo, ele sofre uma obsessão mesmo, um domínio, porque obsessão é o seguinte, é um domínio de uma mente sobre outra, de uma forma perniciosa, negativa. Então existe em todos os níveis, daqui para lá, de nós aqui encarnados, não de nós, mas de pessoas encarnadas, né? Pode existir para um espírito que foi lá, o coitado do espírito lá, desencarnado. Né? Queres comentar? Não, justamente, né? Às vezes um familiar, né, por exemplo, né, desencarna, né, e fica você, aquela pessoa aqui na Terra, sofrendo, chorando, qualquer coisa. Fulano, me ajuda, que eu estou aqui precisando da tua ajuda. Como se a pessoa que desencarnou pudesse lá fazer diferente, né? Então, e muitas vezes esse que desencarnou, né, esse espírito está lá buscando evoluir, ou está num processo que ele quer crescer e tal, e fica um encarnado lá chamando, e me faz isso, e desce aqui, e vamos chamar, vem aqui, por favor, nesse momento, chora e tal. Então, não deixa de ser uma obsessão, né? Não existe. Tem até no livro Nos Domínios da Mediunidade, se não me engano, fala da obsessão de Libório, entende? O coitado, ele sofria horrores, porque a mulher dele chamava o tempo todo e pedia orientação o tempo todo, e ele não tinha condições, ele era um ser comum. Então ela achou que ele era bonzinho e podia resolver esse problema dela, né? Então isso levou ele a um desespero lá, sofria terrivelmente pela obsessão da mulher que ficou aqui. Né? Muitas vezes a gente vê, até esses dias apareceu um caso aqui em Florianópolis, né, de uma senhora que o esposo tinha desencarnado, já tinha quase 15 anos, e ela diariamente ia até o cemitério, no túmulo dele, né, chorava, rezava e tal, né? Sim. Então, tudo isso, imagina, durante 15 anos, todo dia ela vai lá e chora. Imagina pra cá. Você quer... voltando àquele assunto das drogas. Sim. Com relação a uma pessoa que, de repente, usou muito tempo drogas, a gente sabe que ficou mais suscetível à obsessão. A pessoa decide, por um tempo, parar de usar. E pelas coisas que acontecem fisicamente com a pessoa, parece que prejudica. A pessoa toma a decisão de que não vai usar mais. Mas a gente percebe que, em muitos casos, eu acredito que a pessoa não consegue voltar. Isso continua sendo obsessão. Às vezes a pessoa tem força de vontade, quer parar, quer sair, mas
parece que não consegue, né? Aí eu queria ver nesse ponto, assim, até que ponto vai a obsessão. A pessoa pretende parar, ela vai continuar tendo uma vida, ela tem uma chance, vai ter uma atenuante para que ela possa recuperar, sair dessa, mesmo tendo aquela prejudicial ao físico, né? Queria saber mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz entender. Não, perfeitamente. Com certeza o que acontece, né? No momento que você está envolvido numa obsessão, né? E você tem vamos colocar esse uso de droga, um usuário de droga, né? Mas chega um momento que você decide não mais ir por esse caminho. Logicamente, como nós mesmos, se existe um acompanhamento, por exemplo, uma obsessão que está lá, ele vai tentar, assim como, por exemplo, se você está ligado a um grupo aqui de encarnados de usuários de drogas, né? Amigos, né? Que estão envolvidos contigo, tu decide se retirar desse grupo, vai haver uma pressão que vai tentar que você não saia, que você participe, que você, né? Então essa pressão vai ocorrer, né? Então muitas vezes acontece da pessoa ir lá, ter força de vontade, né? Ter, assim, e ter aquela pressão contrária, obsessiva, que, não, tal, né? Então, e ela tem uma recaída, pode ocorrer, né? Mas o que acontece? Nesse momento, quando a pessoa também decidiu, né, parar de usar drogas e tal, comumente, né, normalmente também existe uma força contrária do bem, que é seu, né, protetor, o seu anjo da guarda que está lá, que vai te envolver, tentar, né, te envolver com intuições, com energias benéficas para que você melhore. Então, nesse momento você está, digamos, como é que é, uma guerra de forças, né? Assim, e vai depender muito da pessoa, então, assim, da força realmente de vontade, da oração, e muitas vezes, muito importante é buscar ajuda, né? Você ter a humildade de dizer assim, olha, eu preciso de ajuda, e daí entra, né, no caso, né, que até nós não falamos, né, dos grupos mediúnicos, né, atendimento fraterno, grupos de ajuda, né, que pode te ajudar psicologicamente, né, médico, enfim. Aí você... existe também a questão da dependência física da pessoa, porque o organismo acostuma. Eu tive um amigo que fumava, ele dizia assim, os pelinhos dos meus brônquios não aguentam, me dão coceira, eu tenho que fumar. Né? Então, é uma dependência física, dependência química ou dependência psicológica. Então, tem uma questão orgânica também da pessoa, que tem que ser tratada e é difícil. Luciano? Antes, acho que ela está na vez na pergunta. Sim. Só uma coisinha. É bem interessante lembrar também que é uma questão de sequência. Ou seja, no início a gente pensa em parar, ou pensa, aí o que acontece? Tenta, não deu certo, não tem problema. A gente continua pensando. Essa sequência é que leva a parar e, às vezes, voltar. O que acontece, na maioria dos casos? A persistência leva à automação. A automação leva a parar ou deixar a dependência. Então, nós temos que saber que é uma sequência. Não podemos esperar milagres em nada, tanto para o bem como para o mal. Exatamente. Até fazer mal para os outros começa num pensamento. Pode chegar até a atos graves. Mas tudo parte do pensar. E depois isso começa a automatizar até fazer parte do nosso corpo. Quando faz parte do nosso corpo, o resultado acontece. Muito bem lembrado, Luciano, muito bem colocado. Sim, por favor. Boa noite. Boa noite. Tá funcionando? Tá, né? Eu queria voltar a falar um pouquinho da adolescência. A adolescência é um momento de muitas mudanças, né, na vida de todo ser humano. E especialmente assim, minha preocupação hoje com nossos filhos, adolescentes, pela suscetibilidade deles com o envolvimento com o álcool, com o envolvimento com as drogas e com vários outros, digamos assim, várias outras atitudes que não são condizentes, né, com uma postura ética e adequada. Certo. O que é que nós, como pais, porque infelizmente nessa idade me parece que há uma certa restrição até da própria religião, da oração. O que é que nós, como pais, como professores, podemos fazer para intermediar?
É uma pergunta muito abrangente, né? É como perguntar o que é que eu posso fazer para não existir mais ladrão, o que é que eu posso fazer para não existir mais assassino, né? Puxa, dá de falar anos sobre isso, mas é bem complexo, é muito abrangente. Mas vamos tentar falar alguma coisa. Luciano, quer dizer algo sobre isso? Acho que começa muito pelo exemplo. Nós não conseguimos passar, principalmente para um filho, e que ele esperar dele que ele haja como a gente gostaria que ele agisse, se nós não conseguimos mostrar isso para eles. Dá um exemplo. Então, eu acho que o ponto fundamental de tudo é o exemplo. Não adianta, palavras ajudam, mostrar filmes, mostrar isso, livros, levar num psicólogo, psiquiatra, numa casa espírita, mas eu acho que a base é o exemplo. Porque todo filho, falando em filho, tem os pais como fundamento e experiência de suas vidas, até eles terem maturidade para seguir os caminhos deles. Então, eu começaria isso por isso. Está certo, como tudo que se vai dizer, está certo, né? Tem uma infinidade de coisas que se pode fazer. A gente gostaria de dizer assim, não, faça tal coisa que isso não vai acontecer. Não é verdade. Talvez eu deveria ser especificado. Sim. Espiritualmente falando, como vocês estão falando da questão da obsessão. Sim. Desculpe. Como vocês estão falando da questão da obsessão, né, que também tem uma ligação muito grande nessa parte energética do adolescente. Pois não, isso. E do álcool e das drogas. Então, assim, especificamente, talvez com relação à espiritualidade, o que nós poderíamos estar fazendo além disso que eu concordo plenamente com as tuas palavras. Eu vejo assim, né, que espiritualmente, né, vendo do lado assim, normalmente quando a gente tem um adolescente na família, né, quando chega o adolescente no seio familiar, a família toda adolece junto, né? Digamos que porque ou adoece, né? Mas por quê? Porque você acaba, né, se envolvendo dentro até porque essa energia é muito forte e tal, você acaba, né, se envolvendo, mudando algumas coisas que você estava... É novidade para todo mundo dentro do seio familiar, né? Então, a preparação, digamos assim, espiritual, energética disso, vai muito de você, pai, mãe, família, né? Trazer, digamos, falando desse lado espiritual, você trazer para o teu seio familiar essas noções, né? Desde pequeno, se possível, né, de espiritismo, né, de como você tem a postura, como você fica suscetível, como você não fica suscetível, né. Cientificamente existe um estudo comprovado, né, americano, né, porque nos Estados Unidos eles pesquisam tudo, né. Eu acho que isso é muito interessante nos Estados Unidos. Tudo que é tipo de pesquisa ocorre lá, porque eles estão sempre uma tese de alguma coisa e tal. Então, uma pesquisa feita nos Estados Unidos para um número de famílias, né, e se colocou isso que está diretamente proporcional à suscetibilidade de drogas do adolescente na família, está diretamente proporcional a não comparecimento de jantar em família. Ou seja, né, quanto mais houver jantares em família, que você trouxer teu filho, vocês sentarem na mesa, jantarem juntos esse momento, menos ele vai estar suscetível a ser um usuário de drogas, a utilizar álcool e tal. Então, isso é pesquisa já científica, né? E que nós vemos isso por quê? Porque no momento que você consegue ter no teu seio familiar um momento de jantar juntos, né? Você está ali nessa união, né? Está colocando a energia, né? Um outro fator, aproveitando rapidamente, isso é inesgotável. Mas pode seguir, pode seguir. Assim, uma coisa forte que a gente vê até ontem, estava vendo no livro do André Luiz, Missionários, né, da Luz, né? Então ele colocando, por exemplo, a oração, né? Então muitas vezes, e é muito interessante que ele mostra do outro lado da medicina, a medicina extrafísica, né? Então, digamos assim, as patologias que ocorrem no espírito, né, no perispírito da pessoa que é usuário de droga, enfim.
e que são larvas e tal, que dá um nome lá, né, que são patologias extrafísicas, além do físico, né? E quando esse filho chega em casa, a mãe, né, faz uma oração ao lado da cama, começa a rezar, e o André Luiz até, digamos assim, fica espantado de ver que aqueles raios luminosos que era no chakra básico ali, começam a surgir raios luminosos e começam a matar aquelas larvas, como se fosse uma infecção, né, umas bactérias, e com um antibiótico, enfim, começa a agir ali. Então, uma das armas, como o Dr. Ricardo tem inúmeras, é a oração, né? O processo começa quando a mãe descobre que está grávida, né? Não quando o guri está adolescente. Quando a mãe descobriu que está grávida, começa o processo da educação. Amor, a conversa. Então, como fazer um filho doente? Droga, que porcaria, está chovendo. Você está deixando o filho teu doente. Você está ensinando para ele intolerância, irritabilidade, entende? Isso você está na gravidez dando energia de como deixar o filho com problema. Ou está chovendo, você diz assim, poxa, deve ser bom para o reservatório da Casan. Casan é da água aqui em Florianópolis, quem não sabe lá, né? É bom para as plantas, lava as ruas. Que pena que lavei o carro, mas não faz mal, você lava de novo, entende? Né? Então, são coisas simples. Começa na gestação, com o pensamento, com o amor, falar com as crianças sobre os passarinhos, sobre a nuvem, sobre conversar com ela durante toda a gestação, carinhosamente, né? Então, às vezes, as pessoas inocentemente, elas vão ensinando as coisas erradas para as crianças, assim. Papai brigou contigo, viu? A vovó é feia. Parece uma bobagem. Não é bobagem, gente. Isso é coisa muito grave, é coisa séria. Fica gravado no inconsciente da criança. Entende? Não se faz essas bobagens. Não se brinca de ser malvadinho, de ser mentirosinho. Não se brinca disso. Não se brinca. A criança de 1 mês, de 5 dias de idade, ela está recebendo assim, informações. Se a gente foi hipnotizado, só tem 5 dias de idade, quer dizendo assim, papai está dizendo que a mãe é ruim, papai está dizendo que a mãe brigou com a mãe, papai está dizendo que a vovó é feia. Está lá, isso vai dizer depois para a esposa, vai dizer entende? Vai dizer para o chefe e tudo mais. Né? Então, são informações. Então, todo o processo não começa na adolescência. Começa quando descobre que está grávida, entende? E tem 9 longos meses de carinho, de educação, de trabalho. Aí vem a oração, vem o exemplo, vem o jantar em família, o almoço em família, o passeio no parque, ter paciência para isso, ir na reunião de pais da escola, enfim, é tudo um processo de uma vida inteira, né? Não tem fazer tal coisa e o meu problema da adolescência resolve. Não existe. Então é tudo um processo de longa caminhada, de trabalho, de persistência. Todo mundo ajuda, o psicólogo ajuda, o médico ajuda, o centro espírita ajuda, né? Mas isso é um trabalho que está se montando, né? Sem contar que essa criança traz de encarnações passadas tendências, né? E às vezes são tendências desagradáveis, fortes, né? Então é um trabalho longo, né? Mas sabe orar e vigiar, tem né? microfone. Depois você, né? Sim. Tá. Se a pessoa não procura, não sabe, enfim, por algum motivo ela não percebe que está obsediada, não fez nada, não foi buscar a desobsessão, não fez nada. A obsessão pode simplesmente acabar de uma hora para outra, não vai até o fim de um prejuízo final, existe uma... Luciano, quer falar sobre isso? Posso falar? Pode. Nada acontece por acaso. Nada. Se você está sentindo alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa contigo, é porque foi gerada uma energia, talvez não nesta vida, talvez em vidas pretéritas, mas essa energia foi gerada. Não quer dizer que tem que pagar. A gente nem usa essa expressão, né, doutor Ricardo? Exato. A gente não paga. A gente simplesmente expurga essa energia, ou seja, troca ela por energias, por necessidade de aprender alguma coisa que foi feita errada em outra época. Então, na verdade, não existe acaso. Se tu está sofrendo de uma doença, se tu está sofrendo de algum problema, não é acaso. Aquilo é um mecanismo, uma ferramenta
que está inserida na lei maior, né? Que é causa e efeito. Então, não tem essa de eu estou sofrendo, não estou sofrendo. Sempre tem um motivo. Sobre o que ela falou, se pode, de repente, desconectar, desaparecer? Sim. Pode, quando o obsessor vê que não tem mais graça. Ou seja, eu já escutei uma situação bem interessante. Está obsediando uma senhora e disse, mas ela está muito chata, ela só agora é fazendo caridade, ajudando os outros, não sei mais o quê. É insuportável, vou embora. Acontece. Perdeu a graça. Só aproveitar Mas parece ela e a Ivone. Tá. Não, é só porque hoje eu estava lendo a respeito do Chico Xavier, Sim. que quando tinha algum problema contra ele, algum espírito vinha obsidiar ele agradecia que estava obsidiando ele e que isso passava, que o espírito se cansava dele, porque ela vinha a ele de novo com palavras bondosas. Fica muito chato, né? A moça lá, depois a Ivone lá. Eu não sei se dá tempo, mas uma das primeiras palestras que eu assisti aqui há pouco tempo falava a respeito da irradiação e das vibrações. Eu achei muito interessante. A forma como vocês trabalham no tratamento. No caso da desobsessão, se vocês trabalham só o espírito obsessor, se vocês também trabalham obsediado, talvez com essas irradiações mesmo. Então, só para entender um pouquinho, que eu acho que tem rapidamente. Tempo, mas... eu vou falar rapidamente. O trabalho de desobsessão é um trabalho muito lindo, para falar assim, né? E além de ser lindo, assim, é um trabalho que é de uma caridade imensa. Porque o que acontece? Quase todas as vezes, quando você vai ter um atendimento nessa parte de obsessão, né, nos grupos mediúnicos, assim, o que acontece? Você acaba não atendendo só o obsessor e nem o obsediado, né? Acaba atendendo muitas vezes entornos que estão energeticamente ligados a ele e outros que estão, vão montando uma cadeia. E às vezes são casos que você acaba ajudando centenas de espíritos que às vezes permaneciam num estado de ideoplastia, num estado de auto-hipnótico, imundos, inferiores, às vezes subjugados também por espíritos mais inteligentes, mais voltados ao mal, e eles subjugam às vezes vários espíritos que estão na ignorância, né? E para fazer lá de guardas, ou então utilizam a energia desses espíritos. Então quando existe dentro desse, quando você abre o campo, por exemplo, para se fazer um trabalho de ajudar uma pessoa que está obsediada, você acaba muitas vezes encontrando que aquele espírito obsessor ele está sendo mandado por outro. E daí você vai entrando numa cadeia que tem vários que estão lá e tudo isso. Existe, antes disso, né, já a espiritualidade, os espíritos de luz já têm o conhecimento desse fator antes, exatamente, e já tem uma preparação, já ocorre, vem equipes, às vezes, né, enormes de salvamento, né, de colônias espirituais que vêm em ajuda e levam, às vezes, como eu falei, às vezes vem ônibus, né, que a gente pode dizer assim, entre aspas, que carregam ambulâncias gigantes, que carregam enormes quantidades desses espíritos. Então, nesse momento, ocorrem radiações que a gente faz para o obsessor ou para o próprio obsediado, né? Então, e essas irradiações acabam envolvendo a casa, acabam envolvendo às vezes um bairro, acabam às vezes envolvendo uma cidade, né? Uma nação, como o Dr. Ricardo colocou, né? Enfim, então é um trabalho muito lindo. É um trabalho muito bonito, é uma caridade que se faz assim, na minha opinião, assim, fantástica, né? E ali a gente tem N aprendizados, né? Nós que trabalhamos nesse grupo, a gente aprende muito porque, digamos assim, não tem um caso igual ao outro, né? Cada e caso, as histórias que se montam, que aparecem, são impressionantes. Impressionantes, assim, né? Então, e assim, eu estou há 7 anos que eu trabalho no grupo mediúnico, né? O Ricardo, uma experiência muito, muito maior, né? Mas cada vez assim é surpreendente quão bonito e quão interessante esse trabalho é feito. Né? É verdade. Ivone?
Não sei se conseguir te clarear um pouquinho, mas... No livro dos Espíritos diz que o primeiro pensamento é da gente, no caso encarnado, né? E quando é que a gente começa a desconfiar que o pensamento não é mais da gente? Quando é muito insistente, assim? É quando não combina com o padrão nosso. Quando está fora do padrão, fora então dá para desconfiar. Da ética da pessoa, fora daquilo que você acredita. Sim. Né? Por exemplo, hipoteticamente, você jamais tiraria o dinheiro de alguém, mas se você começa a pensar, abre a bolsa dela e pega, tá ali, tá fácil, abre a bolsa dela e pega. Caramba, isso não é teu. Né? Então, é um exemplo bem simplório, assim, mas e aproveitando, responde um pouco a pergunta dela que ela fez anteriormente, que às vezes o próprio obsessor, né, ele vai embora, porque às vezes ele fica insistindo, né, no caso, bebe, vai lá e toma esse uísque que está lá, tá no teu bar em casa, lá, o uísque. Vai lá, toma, só um golinho, vai, você não, daí vem aquela, não, mas eu não vou, hoje não tenho por que beber e tal, e você vai, e chega uma hora que de repente aquele próprio espírito se cansa de ficar tentando e não obter resultado em cima daquilo, e ele desiste, né? Às vezes, né, a maioria das vezes eles não desistem, ficam lá e tal, né, mas a tua postura vai, né, tratando, vai remediando, e muitas vezes o que acontece numa leitura, né, por que é muito bom uma leitura, né, uma leitura, um filme, né, algo que te traz uma mensagem positiva, porque aquele espírito que está te acompanhando, ele vai ler contigo. Então, às vezes, ele está fechado naquela língua, de repente ele lê uma mensagem, ou vem numa palestra, né, no centro espírita e tal, e lá ele escuta aquilo, ele se abre para um campo. E muitas vezes, quando ele consegue se abrir, ele pode ser resgatado, ser ajudado por alguém, ser levado para, né, se melhorar, ou então mesmo se conscientizar disso. Então, né? Então, por isso que leituras edificantes, né, filmes edificantes, palestras, conversas com amigos, né? Então, tudo isso ajuda e muito a desobsessão, né? A semana que vem vai ter o Mário Santiago aqui que vai conversar conosco sobre obsessão também. E a gente poderia fazer o seguinte, daqui a 2 semanas a gente pode falar mais especificamente sobre a sessão mediúnica, como é que ela acontece, as etapas, né? Se por acaso o Matheus puder vir daqui a 2 semanas, na semana que vem pode vir também, claro, mas daqui a 2 semanas, de repente, se você puder vir... Pois é, né? A gente pode continuar conversando. Sim, com certeza. Avisos. Eu queria avisar que nós estamos implantando hoje um sistema de transmissão novo, né? Está no portal do site. O retorno aqui de algumas pessoas já foi bem positivo, né? E a tendência é melhorar a qualidade das transmissões partindo de hoje, né? Boa notícia. E gente de outros países aí? Sim, hoje entrou bastante gente de outros países, deu para ver ali, tá? E agradecer ao Felipe, que é ele tem um provedor de internet, está cedendo totalmente gratuito ao ICEF. Ele faz curso aqui com a gente e está cedendo, inclusive, esse sinal de stream, que se chama o que a gente está transmitindo hoje, né? E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer essas pessoas. Ótimo. Obrigado. Que a Casa Espírita, ela vive justamente, ninguém paga salário para ninguém. Claro. É colaboração e voluntariado, né? Por falar nisso, nós temos... E último aviso... Isso. Pode falar. Nosso café colonial, que está ali a data, né? Que a gente faz uma vez... Dá um close ali, dá para dar um close? Não. A gente faz uma vez por ano, né? E a última vez foi magnífico. Tanto a qualidade como a amizade que a gente encontrou dentro daquela casa. A turma que está presente aqui na sala, depois tem convite ali com a Adriana, se alguém já quiser pegar, tá? Tá bom? Então seria vai ser muito gostoso, avisos. né? É uma forma da gente bater papo também. Obrigado, Zucker. Muito bem. São esses avisos? Adriana, algum aviso, Adriana? As Adrianas lá, não? Não? Então tá bom. Leandro, alguma coisa que queres colocar? Muito bem. Pode fazer. Muito bem. Então, amigos, nós encerrando a nossa reunião, eu vou pedir para o Matheus fazer uma precezinha, né, para encerrarmos, então. Vamos todos
nos envolver, uma energia de luz azul. Essa energia vai adentrando nos nossos centros energéticos, pelos nossos chakras, harmonizando, equilibrando, fluidificando cada parte do nosso corpo e do nosso espírito. Essa energia é ligada com uma energia de luz, a espiritualidade amiga, que sempre se faz presente, e pulsa o nosso coração, trazendo gotas de paz, de amor, de esperança, perseverança e agradecimento por esse momento mágico que tivemos juntos, dando mais um passo na busca do conhecimento, na busca da evolução, podendo conjuntamente aprender um com os outros, sempre voltados a essa luz divina do Espiritismo, essa mensagem que Jesus nos deixou. Encerramos então esses trabalhos, essa reunião, e que sigamos todos com muita paz para os nossos lares. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião do ICEF. Até quarta-feira que vem.